Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do Arca Podcast. É sempre uma alegria nós estarmos juntos e agradecendo a Deus por essa ferramenta que tem nos aproximado, que tem sido um instrumento de Deus para comunhão, para informação, para edificação. Então, que esse episódio também seja assim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é o nosso terceiro podcast e hoje é um podcast diferente. Você já pode ver pela minha roupa, eu estou aqui vestido a caráter, porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor e presidente, o Emerson, que é pastor, presidente do Motoclube Casa do Leão. Nós somos da Casa do Isso. Leão. Estamos recebendo aqui. Pastor, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, pela participação aqui. E pode se apresentar para a turma aí. Hoje nós vamos estar falando sobre motociclismo e como que isso é uma ferramenta para o reino, né? Isso mesmo, pastor Fred. Amém. Sou grato a Deus pelo convite, por estar aqui no podcast Arca. E quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa. Eu sou o Emerson, presidente da Casa do Leão e presbítero da Igreja Assembleia de Deus. E por um tempo tive como pastor na Igreja Assembleia de Deus. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, podendo falar desse assunto que Amém. muitos não conhecem, que existe um motoclube que faz a diferença. Amém. Vamos estar pautando aí esse assunto que é muito interessante. É isso aí. Presidente, assim, às vezes as pessoas vê, né, uma turma de motociclista passando na BR aí, não tem nem ideia que ali vão pastores, presbíteros, evangelistas, que ali vão missionários, né? Pessoas que estão levando o evangelho, estão levando a palavra de Deus, né? E isso é maravilhoso. E às vezes passa por nós, né? E nós passamos por tanta gente e as pessoas nem fazem ideia, né? De um Positivo. motoclube cristão, né? Como que é ser um motoclube cristão, pastor? Isso mesmo, pastor. É, muitos não conhecem, às vezes não entendem. Existe pastor no motoclube? Existe um cristão no motoclube? Ou seja, Deus ele nos surpreende a cada momento, a cada dia, porque ele ama tanto e as pessoas, e muitos, como os motociclistas, nossos irmãos, Deus ama você de uma forma tão especial, mas tão especial, que ele levanta um motoclube cristão para poder tirar um tempo para abençoar a sua vida, para abençoar todos que estão envolvidos nesse mundo que é tão grande, que é o motoclube, o motociclismo. É é um mundo bem grande, onde reúne bastante motociclistas e muitas pessoas de diferentes segmentos, de diferente estatura social. É bem vasto. No motociclismo, iguala todo mundo, né, pastor? Ali nós Isso. estamos todos motociclistas, né? Isso é o mais interessante do motociclismo. Não tem diferença. Não tem diferença do rico, do pobre. Não tem diferença da religião. Todos se unem numa paixão, que é essa movida, né, por motos. E os passeios, os encontros. E além Amém. do mais, vai além disso, que é as ações sociais, que muitos motoclubes, ou seja, todos os motoclubes, se envolvem, fazem muitas ações sociais. Amém. O senhor falou aí, e é interessante porque no nosso motoclube, né, no nosso próprio motoclube, nós temos é, irmãos de teologia reformada, irmãos de uma teologia mais tradicional, né? Então, quando você falou que está acima da denominação, né? A gente está ali, todo mundo, nós somos cristãos, né? No final das contas, nós somos cristãos e o que a gente percebe é a multiforme graça de Deus, né? É a forma como Deus nos surpreende, né? Ao usar um motoclube para levar o evangelho, para levar uma palavra, para fazer diferença, né, na sociedade, né? Pois bem, pastor Fred, falou aí, pontuou bem. Nós vivemos um mundo em que há muitos conflitos, há muitas brigas, né? Quem é maior do que aquele ou menor do que aquele. E quando chega num motoclube, nós entendemos que se Jesus estivesse nessa terra, ele ia ser motociclista. Porque no motoclube
não tem essa indiferença. Não, ninguém olha para o outro e começa a criticar porque ele é da denominação tal ou da denominação B. Exemplo no nosso motoclube, ali nós temos do Ministério Arca, nós temos presbiterianos, Assembleia de Deus, e algumas pessoas até perguntam, mas para mim fazer parte, lá eu tenho que ser de qual ministério? Você tem que professar a fé em Cristo Jesus, ser membro de uma igreja, indiferentemente do título, Da denominação. Nós temos lá batista, presbiteriano, temos de todas as denominações, né, pastor? Todas as denominações. O importante é o quê? Ter Cristo no coração e o desejo de andar de moto primeiro, né? E depois conciliar isso em levar e expandir o amor de Deus. É o principal alvo do nosso motoclube. Amém. Expandir o amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos lá. Como é que começou a Casa do Leão? Como é que começou? Você não é só presidente, você é fundador desse motoclube aqui em Ipatinga, né? Aqui em Minas Gerais, na verdade. Como é que foi assim, o sonho? Como é que foi a visão? Como é que começou tudo isso, né? Que você chegou à conclusão e falou assim: ó, nós vamos usar um motoclube como uma ferramenta do reino de Deus. Assim, pastor Fred, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E quando nós temos um chamado de Deus, Deus ele realiza ele na nossa vida quando nós abrimos a porta para ele. E seja esse chamado para poder ser um missionário, seja um pastor, quando a gente entende que Deus tem um chamado na nossa vida, nós abrimos a porta. E o motoclube Casa do Leão foi uma porta que foi aberta. E isso não foi de um dia por outro. Teve um sonho, teve um desejo que bateu muito forte no nosso coração. Teve todo um processo, todo um processo. Para me falar aqui de Ipatinga, eu tenho que mencionar que Casa do Leão iniciou em São Paulo, Taubaté. Iniciou com 2 irmãos. O nosso presidente Marco Antônio, presidente gaúcho, e o seu irmão, pastor Jeffrey Cota. Marco Antônio, também conhecido como Caco. Isso. Abraço, presidente Caco. Nosso presidente, Deus o abençoe. Então, iniciou ali, em São Paulo, Taubaté. E sendo que lá, em São Paulo, é um ministério, é uma igreja, além do motoclube. Foi fundado primeiro a igreja, pelo pastor Jeffrey, e junto ao seu irmão ali, o nosso presidente, Caco. E logo em seguida viu a necessidade, porque o nosso presidente ele já participava de outros motoclubes. Agora ele cristão, converteu o evangelho. Como que ele faria para se posicionar? Como que ele conheceu a Jesus e Jesus entrou na vida dele de uma forma tão poderosa que ele tem um testemunho muito bonito. Sim. Depois ele vai ter o prazer de estar aqui nesse podcast e estar informando. Pastor, já vamos deixar o convite, né? Para o presidente Caco, o pastor Cota também, né? Vira aí, nós vamos estar recebendo a turma toda aí. Ele tem um testemunho muito bonito, de onde que Deus tirou ele, né? Já escravo das drogas, Deus libertou ele. E com essa alegria, com essa paz que ele recebeu do Senhor, ele lembrou, opa, eu tenho meus amigos do motoclube, que eu frequentava, que precisa de ter essa paz que eu tenho hoje. Então, iniciou ali o MC Casa do Leão, meado de 2014. 11 anos de existência em São Paulo. Em São Paulo. Isso. Agora que Ipatinga. Ipatinga, lá atrás, eu bem mais novo, já servo do Senhor, e trabalhava com caminhão. Trabalhava viajando, fazia a rota ali, Espírito Santo, Belo Horizonte. Eu sempre via as motos passando, os motoclubes passando. Eu achava assim, muito interessante a organização do motoclube, como que eles procediam. Eu olhava e falava assim, esse pessoal é diferenciado. Mesmo não sendo evangélicos, eu olho para eles e vejo uma organização. Eu vejo neles uma disciplina. Aí eu já olhava e falava, não, ali tem uma alma que precisa de ter a paz. Precisa de Jesus, conhecer. Porque às vezes na vida corriqueira nossa, a gente passa despercebido, sem procurar estar próximo de Deus. E às vezes o mundo nos afasta do Senhor.
Verdade. E Deus não quer que ninguém se perca, que cada alma encontre essa salvação, essa paz. Então o Senhor colocou no meu desejo, no meado do ano de 2005, olha quanto tempo, 2005, 21 anos. 21 anos. E quando eu olhava aquilo, crescia aquela paixão no coração. Você já estava na estrada, mas estava de caminhão. De caminhão, de E caminhão. aí o sonho era estar na estrada de moto. De moto. E não só estar na estrada, mas conciliar aquilo que o Senhor nos chamou, que é de levar o reino, de levar a palavra. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Eu gosto sempre de citar aquilo que Moisés citou, quando Deus o chamava para qualquer circunstância. Ele virava e falava: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. E assim eu trago no meu coração, todo segmento que eu vou entrar, eu sempre ouso falar: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Então, para muitos, pastor, quando eu entrei para o motoclube, acho assim um absurdo, né? O irmão tá desviando. Um pastor da Assembleia de Deus, virando motociclista, usando um colete. Mas aí vamos na história, porque senão a gente... vamos lá, senão a gente vai se perder aí. Aí, vamos lá, voltando. 2005, você viajando 2005. De caminhão, via os motoclubes passando. Isso. E teve a visão, o sonho de... E recém-casado. Estava recém-casado. E lá na minha igreja nós reunimos alguns jovens, nós tínhamos moto pequena, baixa cilindrada. Eu tinha mesmo uma Titan 2002, 125 cilindrada. Então, quem é apaixonado por moto, quem tem o sangue de motociclista na veia, ele não olha a cilindrada, não. Ele quer estar na estrada, ele quer estar viajando, fazendo amigos, quer estar indo nos encontros. Então, a pergunta que eu mais me deparo com ela quando eu estou próximo de amigos: não, eu não tenho moto para acompanhar vocês, eu não tenho moto para viajar. Na verdade, não é a moto que faz o motociclista. Ele tem que ter sangue de motociclista, tem que gostar de moto. Porque se ele gosta, ele vai preparar a sua moto ali. Presidente, e onde vai uma 750, vai uma 150, vai uma 1000 cilindradas. Tranquilo. Né? Uai, exemplo disso, nós temos aí vários motociclistas no Instagram que estão fazendo viagens longas, com 6 cilindradas. Teve um que eu tava vendo, ele tava fazendo de 50 cilindrada, indo para os Estados Unidos. Olha pra você ver. É sangue de motociclista na veia. Aí tem que ter sangue de motociclista e paciência, né? Tem. Não pode ter pressa, né? Não é pressa. Tem que ir curtindo. E a vantagem do motociclismo em grupo assim é que a gente não sai apostando corrida, né? A gente sai para um passeio, a gente sai para uma viagem tranquila, segura, né? As pessoas às vezes associam muito moto com perigo, né? Com velocidade. Com velocidade, mas a gente consegue reduzir bem os riscos de uma viagem de moto andando com segurança, com planejamento, né, pastor? Positivo, isso mesmo. Em grupo a gente se preocupa uns com os outros, que é o que nos move, o companheirismo, a amizade, né? A irmandade no motociclismo. Mas aí não vamos perder a história, não. Então vamos lá. Aí como é que começa? Aí você já tinha os irmãos da sua igreja que já tinham algumas motos. Isso. E tinha meu sobrinho também, que, como eu, apaixonado, inclusive ele tá fora, ele tá lá nos Estados Unidos, o Gil Gleice, e já disse que já volta aqui, talvez ano que vem, já quer estar junto com a gente no motoclube. Ele fez a primeira viagem comigo. Olha que legal. E nos unimos lá, 7 motociclistas, tudo com a cilindrada menor, e fomos fazer uma viagem para Jacareípe, Espírito Santo. Fizemos algumas camisas, não entendendo muito bem como que funcionava, mas aquela paixão por moto. Camisa da viagem. Fizemos, aí inventamos um nome para colocar na camisa. Na época fizemos um motor, até bacaninha. Escrevemos lá Passageiros de Cristo. Olha, Passageiros de Cristo. Passageiros de Cristo. E fomos fazer essa viagem. E assim, foi uma viagem sensacional, muito boa. Tivemos muitos momentos bacanas, marcantes. E ali começou a brotar no meu coração. Opa, é uma ferramenta. Porque onde a gente chegava, pessoas interessadas vinham e nos perguntavam como que era aquilo, a viagem, como que era emocionante ver aquelas motos. E olha que era moto de baixa cilindrada. E ainda tem gente que pergunta
e acha que tem que ter moto de alta cilindrada. Então, isso ali me chamou muita atenção quando a gente chegou lá em Jacareípe, que a gente encostava as motos, as pessoas vinham conversar e perguntar. Isso gera muita curiosidade. Então, a gente podemos usar essa ferramenta para poder mostrar Cristo na nossa vida para as pessoas. E ali a gente começou a trabalhar essa ideia. Só que o propósito de Deus na nossa vida, de repente a gente não entende. Acha que é para ontem, que é para hoje. Davi, quando ele foi ungido rei, ele levou 15 anos para assumir o reinado. Então eu entendi e comecei a me preparar, porque na minha época, a minha condição financeira não me dava uma condição boa para poder fazer essas viagens e nem ter condições de estar na estrada constantemente. E eu olhava para aquelas motos e falava assim, no dia que tu me der condição de comprar uma moto daquela ali, vai ser para honrar o teu nome. Amém. Só que, diferente disso ou não, eu tinha sempre minha motinha de pequena cilindrada que eu fazia minhas viagens curtas. Sempre uma volta no entorno aqui. Sempre andando e viajando. Nunca dispensava, não. Aparecia um parceiro, a gente tava junto. E quando foi em 2019, que eu adquiri uma moto 300 cilindrada, e eu fiquei sabendo de um evento que estava tendo na cidade de Jaguaraçu, um encontro lá, e eu falei assim com a minha esposa, vamos lá, pra gente andar com o pessoal, vamos. E ali fomos, foi mais de 100 motos, num comboio. Ô, viagem gostosa, pastor, muito boa. Que legal. Chegamos lá na cidade, aí conheci o pessoal, bati papo com muitos motociclistas lá, e vi como que é uma paz, tudo família, e as pessoas discriminam isso, né? Eles olham para um motociclista, tá com seu colete, acha que ali é um bandido que tá ali, acha que é uma pessoa de mau caráter. Só que quando se aproxima e começa a conversar, você vê que é um pai de família, um trabalhador, é uma pessoa que preza pelas leis da sociedade, não infringe leis, é pessoas conservadoras, pessoas que querem o bem do outro. Pastor, é tão interessante isso. Um dia eu estava chegando de viagem e eu estava com um colete, né, do motoclube. Eu tinha saído para fazer essa viagem, então eu viajei, foi mais de um dia de viagem. Quando eu estava retornando, eu passei num comércio para comprar alguma coisa para levar para casa, né? E no meu colete tá aqui, né, o meu nome, né, Pastor Fred e tal. E aí quando eu cheguei no comércio, o cara olhou pro colete assim, deu uma desconfiada e depois, você é pastor? Eu sou pastor, irmão. Ele falou, é pastor andando de moto, né? Eu falei, pois é, e tem muito, né, pastor? Tem bastante. Tem muitos que hoje honram o nome do Senhor sobre duas rodas. Amém. E aí, tivemos esse evento, muito desejoso de entrar pro motoclube lá logo, porque a gente já tinha uma moto, já estava com uma condição melhor. Eu falei, vamos entrar. E chegamos lá, um motoclube cristão também, né? Vimos bacana, o pastor pregou uma mensagem no dia do encontro lá muito... Foi bênção. Eu falei assim, é isso, esse é o propósito. E procurei ele e tal. Só que não era o propósito de Deus ainda, de eu entrar para aquele motoclube. Porque Deus estava preparando algo melhor. Ou seja, algo que eu iria usar como uma ferramenta para expandir o reino. E voltei para casa, ainda fiquei um pouco decepcionado. Falei, não, eu queria tanto estar participando daquele motoclube. Mas aí não era o momento. Quando chega o ano de 2022, que a gente se une, eu volto a conhecer um velho amigo meu, que eu quero aqui até mencionar o nome dele, que é o Edmilson, uma pessoa muito boa, bacana. E através dele nós iniciamos ali esse projeto da Casa do Leão aqui em Ipatinga. Aí veio, a gente conheceu o nosso presidente, Marco Antônio, nosso presidente Caco, e ali iniciamos em 2022 a Casa do Leão aqui em Ipatinga. Grandes desafios na época, muitos desafios. Só que eu vi ali a semente germinando. A semente germinando deste motoclube que hoje tem feito a diferença aqui na nossa região e até em outros estados. Então vamos lá, pastor, assim, só para a gente recapitular aqui, né? Você começa a pensar nisso em 2005.
Isso, positivo. E aí faz uma viagem com a turma da igreja, depois uma outra viagem com outro motoclube cristão. E em 2022 tem início a Casa do Leão. Foi dado início aqui Foi em dado início. Ipatinga. Então nós temos 3 anos de vida. 3 anos. 3 anos de vida. E desde que começou a Casa do Leão aqui em Ipatinga até hoje, já são quantos motociclistas que estão participando do motoclube? Então, começamos lá atrás com muita luta, né? Muita dificuldade, procurar reconhecimento, né? Porque para isso a gente tem que ter reconhecimento como um motoclube sério, porque levanta muitos aí querendo ser motoclube, mas distorce o que um motoclube é. O motoclube é uma associação sem fins lucrativos que une motociclistas com a mesma paixão por motos, para se organizar em passeios, em eventos, em encontros e em ações sociais. Então muitos se levantam aí com outros intuitos e acabam se perdendo. Mas aí, para ganhar uma credibilidade por muitos fazerem desta forma, a Casa do Leão veio trabalhando. Veio mostrando para que veio estar aqui em Ipatinga, a Casa do Leão. Então a gente veio trabalhando e olha, passado aí uns 3, 4 meses já, eu falei assim, ó, nós temos que ter uma sede. Que poucos se preocupam com isto, que é algo fundamental um motoclube ter sua sede. Porque ali você vai ter o local de estar encontrando com seus irmãos, batendo aquele bate-papo e conversando, né, sobre o motociclismo e fortalecendo uns aos outros. Porque ali no nosso motopoint semanal, que nós fazemos na nossa Casa do Leão, nós sempre temos um momento da palavra e um momento de oração. Porque às vezes o motociclista, falo isso para você, irmão motociclista, que de repente você está em outro motoclube e às vezes tem passado por muitas dificuldades, muitas lutas, talvez na sua casa, no seu trabalho, e a gente entende que nessa terra a gente tem essas dificuldades. Por isso, nós sempre nos organizamos no nosso motopoint e fazemos um período de leitura da palavra de Deus e de oração. Porque isso nos fortalece, nos une. E não só para nós, da Casa do Leão. Nós fazemos um período de oração também e pedimos sempre para Deus abençoar os outros irmãos que estão em outros motoclubes. Que Deus fortaleça cada um deles, para que seja um motoclube forte. Que cada integrante seja fiel ao seu presidente, que cada integrante seja fiel à sua diretoria, para que você possa portar como um autêntico e verdadeiro motociclista. Porque um motociclista, ele respeita a hierarquia dentro do motoclube. Então a gente tem essa preocupação de estar não somente fortalecendo a nossa base na Casa do Leão, mas também podendo estar contribuindo com os outros motoclubes. Com os outros. Não, pode concluir. É fundamental a gente ter essa preocupação. Sem dúvida. Estar sempre unidos, porque somos uma irmandade, né? É isso aí. Diferente do nome do motoclube, colocou um colete e está ali, você logo depara e fala, aquele ali é o meu irmão. Aquele ali veste um colete como eu. Ele merece respeito, é digno de respeito. Amém. Pastor, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tem sido um instrumento de Deus a vida do motoclube, né? E quais são as principais ações assim de evangelismo, de ação social? Como que o motoclube tem usado, né, o seu tempo, os seus recursos nesse sentido, né, de levar essa mensagem e também fazer algo para o próximo, né, algo para a sociedade? Pastor Fred, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Fica que à vontade. eu não respondi Fica à vontade. completa a sua pergunta. Ah, sim, pode voltar, vamos lá. É que você me perguntou a quantidade de membros De lá. membros, isso, verdade. É porque a gente vai no bate-papo aqui, Isso, né? tá gostoso, né? Isso Tá aí, descontraído. imenso. Então, hoje, Casa do Leão, nós estamos com 72 membros, aqui em Ipatinga. Não estou dizendo em São Paulo, em Guarulhos. Temos nos Estados Unidos também.
a extensão do nosso motoclube. Aqui em Patinga nós estamos em 72 membros. 72. Isso. Dá uma turma boa para trabalhar, hein, pastor? Muito. Aí muito. tem mão de obra para evangelismo, para ação social. E são bons de serviço, tá? Que bênção. São Glória bons a de Deus. serviço. Glória a Deus. As ações sociais, a gente sempre tem feito parceria. Igual com a ação social Plantando Amor, Uhum. nós desenvolvendo muito trabalho. Onde que foi apresentado para a sociedade, em alguns bairros mais carentes, né? Que foi feita essas ações, a Casa do Leão esteve presente, com doações de roupa, podendo estar ajudando os menos favorecidos, né? Com atendimentos. Lá nessa ação social teve atendimento de médico, enfermeiros. Então a gente está sempre envolvido com a ação social, que também é um dos principais alvos da Casa do Leão. Está podendo contribuir na sociedade. E a Casa do Leão tem feito ações sociais em várias cidades, igual tivemos no NAC. Fomos lá abençoar uma família que estava necessitada. Nos movimentamos. E o que eu acho interessante no mundo do motociclismo é isto. Diferentemente do motoclube. Tivemos aqui essa catástrofe que teve em Ipatinga, né? Sim. Logo o MC Abutres e Impuros, eles se organizaram para poder arrecadar donativo. E nós abraçamos a causa junto com eles. Tivemos ali na sede deles, levamos junto donativos, roupas, para doação nessa catástrofe que teve aqui em Ipatinga. E tivemos avante constantemente. E não só esse motoclube que eu citei, os outros também tiveram dando um apoio, porque é fundamental. E é o princípio do nosso motoclube. E de todos, né? Essa ação social. Todos os motoclubes procuram fazer e sempre fazem. Por isso que eu acho interessante como que é o motoclube, a união que cada um tem. Diferente da placa, o nome dele ou não, tem essa irmandade, tem esse envolvimento com a sociedade, com a ação social. É muito interessante ver no motoclube a irmandade sendo pautada desta forma, né? E ações de evangelismo também? Isto. E a Casa do Leão, ela avança, né, nessa questão que a gente faz evangelismo sobre duas rodas. Seja no motoculto, como nós temos feito, o evangelismo pessoal. E o interessante, que eu sempre digo lá para os nossos integrantes, e isso muitos pastores também ministram e falam, que o testemunho ele fala muito mais alto do que qualquer palavra. O testemunho seu fala muito mais alto do que qualquer palavra. Nessas viagens que a gente faz, nosso comboio ele segue uma organização e um respeito com quem está na via. Isso é ensinado ali na nossa sede. Estamos em viagem, tenha respeito com o motociclista que está indo ali, com aquele que está à sua frente. Não ultrapasse de qualquer forma, uma forma abusiva. Tenha respeito, porque ele também é um motociclista que está ali na estrada. É um irmão nosso que está na estrada. E isso chama muita atenção, porque nós fizemos uma viagem para Teoflotone, nosso comboio, e ali nós tivemos 2 motociclistas que estavam à nossa frente. Numa oportunidade tranquila, nós fizemos a ultrapassagem por eles, cumprimentamos e seguimos. Só que esses 2 veio nos acompanhando e observando. Quando chegamos lá, eles ficaram procurando nós no evento. Quando achou um dos nossos integrantes, falou, não, eu quero conhecer seu presidente. Eu quero conhecer que vocês é diferente. O que é isso? Ou seja, o nosso testemunho fala muito mais alto. Quando sempre, você, né? Sempre o testemunho. Quando você mostra o respeito pelo próximo, quando você mostra a empatia pelo próximo, as coisas é diferente. E ali aquele moço ficou tão satisfeito e alegre e veio para conversar, para entender o porquê daquela diferença. Aí eu comecei a falar para ele, olha, a diferença em nós é que nós olhamos para você e vejo você como um irmão. Você não é diferente dos meus irmãos aqui da Casa do Leão. Você é uma pessoa muito especial. É tão especial. Eu digo isso para você, irmão motociclista que está assistindo aí, ó. Você é muito especial. Sabe por que você é especial? Porque foi Deus que formou você. Foi Deus que colocou você nessa terra.
Se você hoje passeia na sua moto, anda na sua moto, é Deus que está fazendo isso por você e provendo. Por mais que às vezes você faça, mas eu não sou merecedor. Nem eu sou, pastor Fred. É. Ninguém é merecedor. É verdade. Mas nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. E por isso, nós temos esse objetivo de levar ao conhecimento desse irmão motociclista que Deus está sobre a vida dele, querendo o abençoar, querendo mostrar um caminho para ele que vai ser bem-aventurado, um caminho que vai levar ele à salvação, a ter paz, um caminho que vai trazer alegria na casa dele. Por isso, a Casa do Leão tem esse firme propósito de evangelismo, de levar a palavra, de ser transparente. E com isso, portas foram abertas. Nós estivemos participando do 6º encontro de motociclista no ano passado, aqui em Ipatinga. Tivemos também agora, esse ano, o 7º encontro de motociclista, junto ao Geraldo Elias, da banda Johnny Crazy. Pessoa fantástica, tá? Muito bacana, o Geraldo Elias. Um abraço para você, meu irmão. E ali nós pudemos colocar nesse evento do 7º encontro uma quinta gospel. Assim, foi muito bom. Foi bênção. Pudemos abençoar ali os motociclistas. E assim, é muito interessante você ver as pessoas recebendo a palavra. Ou seja, no encontro de motociclista, nós tivemos um dia só de música cristã, de pregação da palavra. Positivo, isso de mesmo. De pregar o evangelho. Foi. Na quinta-feira a gente fez isso. E assim, foi muito bom, foi muito contagiante. Porque a gente está ali não para te desafiar, não, de forma alguma. Deus nos colocou ali, hoje, como um motoclube cristão e missionário, é por outro lado, é para te abençoar. Porque você merece ser abençoado. Deus, ele olha para você e vê você como um filho. E eu, o Emerson, presidente da Casa do Leão, olho para você e vejo você como o meu irmão. Por isso que Deus tem nos levantado, tem levantado o pastor Fred aqui, ó, para poder dizer para você que você é especial e Deus tem bênção na sua vida. Basta você abrir o coração e deixar essa paz entrar. Amém. Pastor, agora aqui, os outros motoclubes, né? E aí a gente está falando de muitos outros motoclubes, né? A gente vê na nossa região aqui uns 4 ou 5 motoclubes cristãos que a gente poderia enumerar rápido assim, né? Mas os outros motoclubes, normalmente, quando eles estão nesses eventos, o que eles esperam, né? Festa, rock and roll e bagunça. E como tem sido essa relação, né? Como que tem sido, assim, um motoclube cristão entrando nesse ambiente, um motoclube cristão colocando um dia de louvor e adoração nesse encontro de motociclistas, né? Que foi um encontro nacional de motociclistas. E como tem sido a reação dessa turma aí que chega, imagina, um encontro de motociclista, o cara chega lá esperando uma noite de rock, uma noite de música, e chega lá, tem uma noite de louvor. Ele é surpreendido pelo amor de Deus e a compaixão dele sobre a vida dele. Assim, muitos, a princípio, não têm entendido muito bem isso. Mas aí, quando ele começa a conciliar e entender que somos irmãos, que estamos ali com o propósito de abençoar a vida deles, é diferente. Ele entende que precisamos ali. Alguns falam até para mim, não entendia isso, mas eu preciso disso. Eu preciso de ouvir, eu preciso de estar recebendo a oração. Nós tivemos, eu esqueci de mencionar aqui, pastor Frei, nós tivemos em Fabriciano também. Sim. A banda Tribo do Reino cantou lá na sexta-feira. E até o Wagner Knupp, que nos abriu a porta lá, quero também saudar ele, que é uma pessoa muito bacana. Ele é o presidente do Êxodo. Tem uma galera bacana de motociclismo aqui no Vale do Aço, né, cara? Nós temos uma turma boa aí. São pessoas boas. Uma turma boa. Não posso deixar de saudar Pastor Jackson, do Disciple, né? Um abraço, Pastor Jackson. Deus abençoe, meu irmão. Não posso deixar de falar do Pastor Jackson, que Pastor é o irmãozão. Jackson, é isso aí. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele, Pastor Jackson. Deus te abençoe. E o presidente do Disciples, nosso amigo Tiago. Tiagão, um abraço, Tiagão. Grande Tiago. Tivemos fazendo um trabalho na escola, junto com eles. Legal demais. Unimos os 2 motoclubes cristãos.
Olha que bênção. Discípulos de Cristo e MC Casa do Leão, também evangelizando junto. Não é briga por quem é maior ou menor, não é briga de quem vai estar à frente ou não. Nós somos irmãos unidos num propósito. Tivemos na escola, lá nós ministramos para os adolescentes, como mostrando para eles o motoclube e o temor a Deus. Foi bom, foi bênção. Que bênção. Discípulos de Cristo também, né? Discípulos de Cristo, isso. Tem turma do Águias de Cristo aqui também, né? Sim. Tem uma galera boa aí, cara. Tem bastante motoclube cristão aí. Dá para fazer uma cruzada evangelística só com o motoclube cristão aí. Positivo, isso mesmo. Bênção. Legal demais. Pastor, você tem algum testemunho assim de algo que você viu acontecer num encontro de motociclista? Algo que você viu acontecer na estrada? Eu lembro de um episódio que o nosso motoclube estava em viagem, né? E nós paramos para abastecer as motos, né? E ali teve um tempo de oração pela menina que atendeu a gente, né? Na bomba do posto ali, foi um quebrantamento, né? Tem algum exemplo assim que você poderia citar para a gente, que você lembra assim de uma ação evangelística em que a pessoa sentiu realmente que estava sendo abençoada, né? Que estava tendo um encontro com Cristo? Positivo, pastor Fred. O motoclube cristão, seja Casa do Leão, seja Águias de Cristo, seja discípulos, seja discípulos, ele está nesse segmento, não é para desafiar nenhum motoclube secular, não. É para servir a eles. Nós viemos para servir os motoclubes seculares, abençoando eles. Esse episódio que o senhor está falando aí foi na viagem indo para Prado Motorrock. Nós passamos num comboio um dia e logo posterior vocês passaram no mesmo posto. Quando a menina viu lá o colete, falou assim: olha, passaram aqui os seus colegas, foi ontem. E ali vocês começaram a falar. E de repente a menina entrou em pranto de choro. Disse que estava com problema familiar, não sabia se ia retornar para sua casa, para o seu lar. E ali ela pediu uma oração. Nesse dia, eu não estava junto com a turma que parou no segundo dia, não. Mas eu lembro que nós tivemos um pastor nosso lá orando por ela, né? Foi bênção demais. Foi bênção. Né? E ali eles oraram por ela, abençoaram a vida dela, pela família dela, pelo lar, que estava numa situação complicada. E seguimos viagem. Quando nós terminou o Prado Motorrock, nós voltamos para abastecer, ela veio alegre, dando testemunho ali. Olha, vocês oraram por mim aquele dia. Quando eu cheguei na minha casa, estava diferente, meu esposo me tratou diferente. Olha que maravilha. Ou seja, Deus fez a obra naquele lar. Que bênção. Então Deus usa motociclista com coragem, porque tem que ter coragem. Para vestir um colete, meu irmão, e anunciar Cristo Jesus, tem que ser homens de coragem, de fibra. Porque são poucos que têm essa coragem, pastor. É mais fácil criticar do que agir. Sem dúvida. Então é poucos que têm a coragem de vestir um colete e sair para um campo de batalha. Porque muitos podem pensar assim, tá montando na moto simplesmente por ir, para passear, para curtir. Não. Aconteceu isso comigo, né? Quando a gente montou o motoclube, alguns irmãos meus levantou e falou assim, o Emerson desviou. Porque eu tava de colete agora, de moto, e no meio dos motociclistas. Tá andando de moto, colete preto, tá desviado. Isso, é porque eles conciliam muito, porque o motociclista usa muito caveira, né? E eles associam muito isso ao mal. Só que eles não entendem que no motoclube, a caveira, o símbolo dela, é além do que ele possa pensar. A caveira, ela simboliza a igualdade. Porque debaixo dessa pele aqui, meu irmão, todos nós somos iguais. Ou seja, para o mesmo lugar que essa caveira vai, o outro vai. Tirou a casca, todo mundo igual. Todos iguais. Então, alguns me indagaram no início. Ô Emerson, você entrou para um motoclube aí... Você desviou, irmão? Desviou, moço. Aí, você entrou para uma seita? Falaram assim, pastor. Você entrou para uma seita? Eu respondi, entrei, aceita Jesus e vai morar no céu e feliz. Glória a Deus. Mas aí, são vários testemunhos que a gente vem colhendo nesse tempo, esses 3 anos. Olha, 3 anos, é tão novinho, né?
nesses 3 anos de MC Casa do Leão, tem vários testemunhos que a gente vem colhendo. Um deles me marcou, foi ali na nossa sede que estava fazendo o aniversário, e estava muito cheio lá, foi muitos motociclistas. E teve um casal de fora, de Vitória. E, inclusive, a moça era até candidata a vereadora. Só que ela não ia lá, ela recebeu um convite aleatório de alguém que falou, ó, tá tendo uma festa do motoclube, Casa do Leão. Vão lá para você participar? E ela estava com uma depressão muito forte. Que ela trancou no seu quarto e que não queria sair. Não estava saindo para nada. Só que algo tocou nela. E ela chamou o esposo e falou, vamos lá. E chegou lá no momento que eu estava ministrando. E assim, Deus falou tão forte ao nosso coração que ela foi tocada e sentiu Deus agindo na vida dela e tirando aquele mal que estava sufocando ela. Olha só. Aquela doença que estava perturbando ela. E assim tem sido ali na Casa do Leão. Muitos têm chegado às vezes com depressão, com doenças que está afligindo e com esse carinho que nós recebemos, com esse temor de Deus e a oração que é feita ali, Deus tem curado, salvado, transformado vidas ali. Então isso nos motiva a continuar. Isso, por mais que seja às vezes difícil, fardo, às vezes muita crítica, muita perseguição, mas o importante é você ver o resultado. Se está dando fruto, ótimo. Assim é na minha, na vida do senhor, pastor. E na vida de você, meu irmão, que está nos vendo aí, ó, assistindo esse podcast aí. De repente você está procurando fazer o bem e às vezes as pessoas te criticam. Entenda que a árvore que dá fruto, ela é apedrejada mesmo. Se você está recebendo crítica ou sendo apedrejado, é porque você está produzindo fruto. Permaneça, seja persistente, mantenha a coragem, a fibra e sempre peça ao Senhor para estar contigo, que você vai ser vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, e quem quiser participar? Às vezes a turma tá vendo aqui, ó, rapaz, eu sou cristão, gosto de motocicleta, gosto de um passeio de moto, gosto de estar em comunhão, gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes, né, a gente junta só para falar de moto, né? Só para contar história, para falar de manutenção de moto, de melhoria de moto, de acessório de moto. Então, quem está assistindo a gente aí, que é cristão, que também tem uma paixão por moto, né, que queira participar do motoclube, o que ele precisa fazer? Qual que é o critério aí? Qual que é a porta de entrada para o motoclube? Então, como todos os motoclubes, tem o seu regramento, tem a sua organização. Ali na Casa do Leão da mesma forma. Nós temos um regramento e uma organização. Primeiro, a pessoa tem que ser apaixonada por moto. Não tem como ele ser um motociclista se ele não é apaixonado por moto. É igual eu disse no início. Tem gente que preocupa com o tamanho da moto. E esquece que, primeiro, ele tem que ter paixão por moto. Para participar de um motoclube, ele tem que ter paixão por moto. E ali a gente recebe, você que quer conhecer a Casa do Leão, nos nossos motopoint. Toda sexta-feira nós fazemos motopoint. Ali na Avenida Felipe dos Santos, número 1075, que é o endereço da nossa sede da Casa do Leão. Quero deixar aqui já esse endereço. Se você quiser nos fazer uma visita, você será bem-vindo. Aí ali você vai conhecer a Casa do Leão, vai conhecer o regramento da Casa do Leão. E vai comer um churrasco? Vai comer um churrasco, porque toda sexta-feira a gente tem aquele churrasquinho 0500. É isso aí. Então, paixão por motocicleta, chega na Avenida Felipe dos Santos, 1075, Cidade Nobre. Cidade Nobre. Ipatinga. Muito bem. Chegou lá, ele vai conhecer a Casa do Leão, os motociclistas que compõem ali a Casa do Leão, vai ver as motos, né? Aí quando vê aquele monte de moto, o sangue vai pulsar, o coração vai bater mais forte. E se você ainda não é apaixonado por moto, mas já é um cristão, vai lá, porque para ser apaixonado por moto falta pouco. Já tem o primeiro passo, que é ser cristão, né? E outra, às vezes a pessoa chega lá, talvez nunca participou de um motoclube, quando chega lá aqui e vê aquelas motos, o coração pulsou forte. Bate forte. Aí vira um motociclista. Bate forte, é verdade. É verdade. Pastor, e assim, a gente
falou aqui de ser cristão, né? E tem muita gente que sofreu com isso, né? Muitas pessoas foram incompreendidas em seu gosto, né? Em sua preferência pessoal. Então, possivelmente, algumas pessoas também enfrentaram o que você enfrentou. Que quando começou a andar de moto, alguns irmãos não entendendo isso, falaram, não, você está desviado, você está desviado. E aí eu queria falar também, né, para você que às vezes foi incompreendido nesse momento, né? Chega lá na casa do leão, irmão. Chega lá. Lá não tem denominação, não tem nada que te impeça de participar. Se você tem uma paixão por motociclismo, se você é um cristão, se você ama Jesus, e às vezes foi até incompreendido, né, em como conciliar essas duas paixões, né? Amar a Deus, gostar de moto e chega lá, né, presidente? Positivo. Chega lá, vamos participar com a gente. Eu tenho certeza que tem lugar para você no nosso motoclube, tem lugar para você lá. E a gente relembra aqui uma frase, né, de um teólogo que fala que ame a Deus e faça o que você quiser, né? Então, se você ama a Deus, tudo que você fizer vai ser para a glória dele. Positivo. Então, nós andamos de moto para a glória de Deus, né? Verdade, Nós viajamos para a glória de Deus, nós vestimos um colete para a glória de Deus, né? Nós levamos o evangelho para a glória de Deus. Então, chega lá, irmão, participa com a gente também e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você só ama Jesus e ainda não ama o motociclismo, tá a um passo também de participar com a gente lá, né, pastor? Verdade, positivo. E frisando bem isso, ô pastor Fred. Casa do Leão em Patinga aqui, ela não é uma igreja. Deixa eu corrigir aqui. Ela não é uma denominação. Porque igreja é que nós todos somos de igreja, né? Ela não é uma denominação. Porque ela é feita de várias, como nós falamos no início. Tem Batista, Assembleia, Arca, então, presbiterianos. Temos vários ministérios ali dentro, aqui em Patinga. O nosso motoclube, ele não é uma igreja, não é uma denominação. Nós reunimos ali como igreja e adoramos ao Senhor e falamos daquilo que nós gostamos, que é sobre o mundo motociclista. E assim, Deus tem abençoado de forma grandiosa Casa do Leão. Deixa eu só pontuar, pastor Fred, presidente, que muitos me perguntam o porquê Casa do Leão, esse significado do nome. A palavra de Deus, ela relata e nos informa que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E nós entendemos isso, que somos um templo, somos uma casa, positivo. E nessa casa, se é uma casa, tem que abrigar alguma coisa. Alguém tem que estar morando nesta casa. E nós abrigamos o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Por isso nós intitulamos Casa do Leão. Nós abrigamos o leão da tribo de Judá. Amém. Glória a Deus. Pastor, e nós temos recebido visitas lá, né, até mesmo de outros motoclubes não cristãos, né? E a gente está, às vezes, enfatizando aqui a questão de ser cristão, mas mesmo que você tenha só a paixão por moto, chega lá também. Isso. Porque assim como se você já tem uma paixão por Cristo, você daqui a pouco está apaixonado por moto, se você já tem uma paixão por moto, começa a andar com a gente que daqui a pouco você vai aprender a amar a Cristo, né, pastor? Positivo, positivo. Nós tivemos lá alguns visitantes já, né, cara, que chegaram para ver, né? Vamos ver o que é isso, né? E estão lá até hoje com a gente, né? E a preocupação maior do motoclube é, eu vou lá, eles são cristãos, eles vão querer que nós vira cristão. Não, meu irmão. A gente vai estar te recebendo lá, não vai te incomodar com sua religiosidade. Ali é um motoclube, a gente não bate muito nessa tecla. Por quê? Porque primeiro você tem que chegar e se sentir à vontade. E muitos vão ali já no seu interior mexido já, sabe? Já convertido, nem sabe, não expôs isso ainda. Basta alguém chegar e apresentar, olha, é isso aqui, ó. Uhum. Que é o você evangelho. Tá procurando.
É isso que você está É procurando. isso. Aí ele, opa, é isso mesmo que eu estou procurando. Porque a alma nossa, a alma sua, meu irmão, ela geme quando nós afastamos de Deus. Por isso que às vezes você tem esse vazio, quando está solitário, quando está sozinho, você não entende. É porque a sua alma, ela geme de vontade de estar perto de Deus. Ela está com anseio de estar próximo de Deus. Porque é só Deus que pode preencher o vazio que há no coração do ser humano. Só Ele. Amém. Pastor, o ministério, né, que é esse ministério de evangelismo sobre rodas, né? A gente, na verdade, é, o nosso principal propósito, né, é conciliar a nossa paixão por motociclismo com o nosso chamado, né, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, ir por todo mundo e levar essa mensagem, né? Até aqui a Casa do Leão já fez um avanço muito grande. Foram 3 anos de história, mas de uma história intensa, né? Muitos desafios. Muitos desafios. Qual é a visão de futuro para a Casa do Leão? Assim, quais são os próximos passos? Onde nós queremos estar? Onde nós queremos consolidar a nossa presença? Por exemplo, aqui na nossa região a gente já conseguiu um dia, né, do encontro de motociclismo ser um dia totalmente voltado ao cristianismo, né? A gente tem bandas de louvor, a gente tem pregação da palavra. E qual é o avanço? Para onde nós vamos caminhar? Qual que é o plano de expansão e de avanço da Casa do Leão? Pois bem, pastor Fred, a Casa do Leão, ela tem eh, muitos desafios a enfrentar à frente. E sendo esses principal objetivo de continuar levando e expandindo o reino de Deus, abrindo portas. Você que vai fazer o seu evento aí de motociclismo, encontro de moto na sua cidade, se quiser fazer o convite para nós estarmos junto com vocês aí, levando uma banda para estar louvando ao Senhor, abençoando a sua vida, liberando uma palavra de bênção para você, pode entrar em contato com a Casa do Leão, que nós vamos ter o maior prazer de estar indo com vocês. É um desafio, como a pergunta do pastor Fred mesmo, sobre os nossos próximos passos, são esses. Continuar levando essa mensagem, fortificando famílias, porque a gente vive em um Brasil que está sendo bombardeado constantemente o âmbito familiar. São muitas famílias que estão sendo bombardeadas incessantemente. Muitas pessoas estão sendo constrangidas e muitas pessoas estão entrando em desespero por não entender qual o caminho, onde há paz. Muitas pessoas estão entrando em colapso por ver tantas perseguições. A Casa do Leão tem observado e tem buscado meios para poder chegar dessas pessoas, mostrar que há uma solução para esse problema, mostrar que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância, que ele veio para poder trazer paz a esse coração conflito. E nós vivemos numa sociedade que está muito acelerada. São pessoas que estão vivendo um dia como se fosse o último da sua vida. Não está tendo esperança. Não sabe o que pode ser no dia de amanhã. Por isso, nós temos um desafio enorme de poder expandir este evangelho. E com essa urgência, Deus levantou não só a Casa do Leão, mas tantos outros motoclubes cristãos para poder estar levando esta palavra. Em meios que antes não chegava. Em meios que antes não tinha quem poderia estar ali anunciando. E nos eventos, nos encontros, a gente não vai ali para desafiar ninguém. É pelo contrário. Não vai levar acusação, né, pastor? Não. Às vezes a pessoa evita o convívio com algum cristão porque tem um preconceito de que a gente vai levar para ele acusação. Na verdade, não. A gente está querendo levar uma boa notícia para ele, né? Positivo. Já tem essa preocupação, né? Porque a gente vive em um mundo que muitos estão querendo
sobressair em cima dos outros e apontando o dedo, acusando. A gente quer ir levar a paz, quer ir levar um abraço. Tem gente que precisa, pastor, somente de um abraço. Então nós temos que levar esta mensagem, esse carinho a esse público, a cada irmão motociclista. Amém. Esse é o nosso desafio. Amém. E é um desafio também de cuidar dos que já estão, né, pastor? Às vezes, por exemplo, já estamos com 72 pessoas, né? Então Sim. você tem ali 72 famílias, né? Ou quase 40 famílias, né? Porque a gente conta os casais do nosso motoclube, né? Sim. Mas às vezes o plano de expansão é olhar para dentro, né? Cuidar Sim. dessas pessoas, cuidar de quem já está, né? Fortalecer a base. Sim, é isso. Fortalecer a base. Preparar cada motociclista e colocar ele na linha de frente Amém. para poder levar a palavra. Que cada um seja um missionário, né, pastor? E olha, muitos têm essa preocupação, pastor Fred, de, mas como que eu vou fazer? Eu não sei pregar, não sei falar. Ei, é o que eu disse, nós falamos aqui no início. Você só precisa ser. Não precisa abrir a boca. Tem gente que precisa só de um sorriso, um abraço. É isso. Não precisa ter teologia, não precisa ser vasto em conhecimento. Você ter a presença de Jesus na sua vida já vai fazer a diferença. Já vai fazer. Já vai fazer grande a diferença. Amém. Pastor, a gente já está aí caminhando para o final. Uma questão que eu queria conversar com você é o seguinte. Cada viagem é uma história, né? Cada viagem é uma história. Tem alguma história assim um perrengue na estrada, tipo assim, cara, nós viajamos e quebrou moto, e tivemos que arrastar, tivemos que amarrar, e tivemos que fazer alguma coisa. Tem assim uma viagem aí engraçada, uma história dessa de estrada aí que só quem tá na estrada sabe o que acontece? Não, com certeza, né? E quem tá na estrada sempre vai ter alguns perrengues, algumas coisas, mas acaba tornando isso como uma diversão. Não, vira história para contar, né? Vira história para contar. Não, nós estivemos viajando para São Paulo, todo ano a gente vai, no aniversário do MC nosso lá de São Paulo, Taubaté, então sempre tem muita história, sempre. É um que esquece de abastecer a moto, nossa, aí ela acaba o combustível na viagem, como aconteceu com o nosso amigo Dinali. No retorno. Aí, Júnior, sobrou para você aí, cara. No retorno ali, ele acabou, como ficou muito animado, alegre lá com a festa que teve, deixou de abastecer e depois teve que caçar galão de gasolina para poder completar. Pensa bem. Outros pegou uma moto que era do pai, que não tinha ainda feito viagem com ela e não sabia como que funcionava. Aí a moto andava 80 km, já pedia reserva, já pedia posto de gasolina. Então imagina aqui em São Paulo. Parando de 80 e 80 quilômetros, são 10 km. paradas. E por último agora, nós vimos do encontro de Ubaporanga, a minha moto vai e fica banguela. Eita! Perde os dentes da correia. Coisas que acontecem, né? Mas, mas perdeu o dente por quê? Porque não dá revisão? Não. Olha que a minha moto ela é sempre bem revisada. Isso é um conselho que a gente sempre dá. Vai viajar, meu irmão? Não deixe de revisar sua moto, não. Dá uma olhadinha nela, faz um check-up. Isso é segurança. Revisa ela. É uma segurança que você vai ter a mais. E agora os perrengues podem acontecer. Pode acontecer, né? É verdade. E é sempre uma história para contar, né? E o interessante é que isso é que fortalece a turma, né, cara? É um ajudando o outro, um salvando o outro, socorrendo o outro. E tem aqueles, pastor Fred, que vai passear, igual nós fomos lá no Pico do Ibituruna, subindo aquela serra lá, que ela é bem íngreme, né? Aí, de repente, o cara tá olhando para um lado e para o outro, atravessa um jacu na frente dele, ele freia. Mas esse aí é um cara bruto. E para arrancar de novo? Aí, não, o problema maior não é esse. Quando ele freou e foi caçar o chão, a moto dele é alta, ele deitou a moto por causa do jacu lá. Mas ele fez certo. Tem que preservar a natureza, preservar a vida. Verdade. E depois vira história pra gente contar no churrasco, né, cara? Não tem história pra contar lá. Pastor, você quer deixar algum recado final, alguma coisa que
que é importante você salientar com relação à vida do motoclube, ao nosso propósito, né, de viver, né, o evangelho e conciliando isso, né, com a nossa paixão por motos. Alguma questão que a gente não tocou aqui, mas que você gostaria de destacar ou de dar um contexto aí? Então, pastor Fred, o evangelho a gente tem que viver ele pleno. A mania muito feia das pessoas e muitos daqueles que não fazem, sabe? Ele olha para o que está fazendo ou o que está procurando seguir o mandamento do Senhor, que é ir levar o evangelho, né? E começa a criticar. Então, meu irmão, um conselho, né? É você que às vezes não conhece o segmento, talvez vê um motociclista passando com colete, indiferentemente do que está escrito ali no colete dele, não julgue. Porque ali lá vai um irmão seu, que está ainda ali conduzindo aquela moto, uma pessoa que é muito importante para Deus. Então tenha cuidado ao invés de julgar, ore e abençoe aquela vida. E quando você deparar com um grupo de motociclistas fazendo uma simples oração, não julgue, porque ali tem propósito, porque ali tem comunhão, ali tem vida com Deus. E de repente você vai estar tocando no ungido do Senhor. Aí você vai estar trazendo uma maldição para a sua vida. Ore pelos motociclistas, ore pelos motoclubes que há, diferentemente se é evangélico ou não. São pessoas ali que Deus colocou, que formou e que Deus tem um carinho especial. Por isso Deus levantou homens com coragem para poder levar esta mensagem, levar esta palavra. Então, se você não entendeu, não julgue. Procure entender que você vai ver a diferença. E olhe, se você tem um desejo de ingressar, faça-nos uma visita. Se você tem um desejo de fazer a obra do Senhor, seja ela em qual segmento que você pertence, procure fazer com carinho, com amor, pois Deus requer de cada um de nós esse compromisso. E principalmente nós, pastor Fred, que somos cristãos, que pertencemos a uma denominação. Nós temos um compromisso. E poucos nós vemos isso hoje. São cristãos querendo brigar com cristão. Irmão, lembra que está sobre os seus ombros a responsabilidade de levar o evangelho, de ser um autêntico cristão nessa terra. Então tenha cuidado com suas palavras, com suas ações e atitudes. Seja um verdadeiro e autêntico cristão, pois Deus vai requerer isso de cada um de nós. Deus abençoe. Forte abraço para você, meu irmão motociclista. Você é bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. E a gente faz um trânsito mais humano, né, pastor? A gente vê muita violência no trânsito, né? Muito desentendimento, muita coisa que facilmente seria evitada, né? E às vezes as pessoas levam aquilo para um extremo, né? De um fechar o outro na estrada e, enfim. Então que a gente seja esse instrumento, né? De levar a paz e de conciliação. Né? Positivo, pastor Fred. Quer deixar as redes sociais aí do Motoclube, a sua, o seu contato? Sim. Instagram da Casa do Leão é Casa do Leão Ipatinga. Entra lá, segue a gente lá no Instagram. O meu é o Emerson Carlos Gomes, meu Instagram. E o contato que você queira conhecer, eu quero bater um bate-papo com o presidente. Pode estar me ligando ou mandando mensagem pelo WhatsApp. É 319 8728 2097. Hoje tenho uma alegria de estar te respondendo aí. Fala de novo aí, presidente. O Instagram, o Emerson Carlos Gomes. Isso. E o da Casa do Leão, Casa do Leão Ipatinga. Casa do Leão Ipatinga. E o WhatsApp? 319 8728 2097. Amém. Glória a Deus. Presidente, Amém. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Deus continue te abençoando, abençoando a Casa do Leão, né? Não só aqui de Ipatinga, né? Mas a Casa do Leão em São Paulo, no Paraná, nos Estados Unidos. Nós sabemos que temos irmãos lá
que estão andando de moto com o nosso colete Isso. lá, que bênção, né? Todos os motoclubes cristãos, né, que têm andado junto com a gente aí, que têm estado lado a lado com a gente nessa caminhada, né? A turma do Disciple, né? Aí o presidente Tiago, pastor. Agora fugiu o nome dele, viu? Tiago. Não, o Tiago é o presidente. Isso, O pastor. Pastor Jackson. Pastor Jackson, um abraço, Pastor Jackson, a turma lá do Discípulos também, né? Que participam com a gente de vez em quando, que nós também participamos com eles. Pastor Marcelo, a turma toda aí, Guilherme, a galera que tem estado com a gente, né? E é isso. Muito obrigado, né, pela participação, muito obrigado pela audiência. Você é um apaixonado aí por motociclismo, apaixonado por Cristo. Você achou aqui irmãos, né? Achou aqui pessoas para caminhar junto, né, pastor? Somos gratos, viu, pastor Fred? Somos gratos por estar participando aqui deste podcast Arca, que é uma ferramenta que Deus está levantando para estar abençoando, né, vidas. Amém. Somos felizes por estar atendendo este convite e pode contar sempre conosco. Estamos juntos aí. Amém. Amém. Irmão, um grande abraço. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida. E nós nos encontramos todas as segundas aqui no nosso canal, às 10 da manhã pelo YouTube. Um grande abraço. Fique com Deus.